É tarde. A casa está silenciosa. O mundo parece parado. E você está ali, sozinho com seus pensamentos, talvez olhando para o teto, talvez encarando o extrato do banco, talvez perguntando para si mesmo por que a vida financeira sempre parece pesada demais para você. Por que sempre sobra mês e falta dinheiro? Por que parece que você trabalha e nada muda? Por quê? Tudo é tão difícil. Por que parece que existe uma barreira invisível entre você e o que você sonha? E talvez, em algum lugar do seu coração, você já pensou isso. Será que existe alguma maldição na minha vida financeira? Será que algo passa de geração para geração e eu não consigo quebrar? Será que as lutas que eu enfrento não começaram em mim, mas eu acabo carregando mesmo? Assim, eu te entendo. Eu sei exatamente o que é sentir esse peso. O que é olhar para trás e perceber que meus pais sofreram com finanças, meus avós sofreram com finanças e de algum jeito, sem eu perceber, essa história tentou continuar em mim. E por muito tempo eu pensei que isso era normal, que vida financeira complicada era parte da vida, que viver no limite era coisa de adulto, que nunca ter descanso nessa área era só o mundo sendo mundo. Mas um dia algo mudou. Um dia eu tropecei em um versículo que parecia queimar por dentro. Um versículo que parecia gritar dentro de mim: é aqui, é disso que você precisa, é agora. E esse versículo não é bonito, não é poético, não é daqueles que você cola na porta da geladeira. Ele é direto, ele é confrontador, ele é libertador. Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição. Eu li isso e senti como se Deus estivesse me dizendo: o que te prendia não te prende mais. O que vinha de trás para em você, o que destruía a sua família, não vai destruir você. E antes desse vídeo terminar, você vai entender por quê. E principalmente, como aplicar isso de forma prática hoje na sua vida. Porque olha, tem uma coisa que ninguém tem coragem de dizer. Existe sim algo chamado maldição financeira. Não no sentido místico que as pessoas inventam, mas no sentido bíblico. Padrões repetidos, ciclos emocionais, comportamentos herdados, medos transferidos, crenças que passam de pai para filho, feridas que passam de geração para geração, formas de pensar que nunca foram quebradas, famílias inteiras que cresceram ouvindo: dinheiro é sujo, dinheiro só vem com sofrimento, nunca sobra, rico não entra no céu, a vida é assim mesmo. Se você ganhou, prepare-se para perder. Essas frases viram raízes, essas raízes viram frutos, e esses frutos viram ciclos. Mas quando eu li Gálatas 3:13, algo clicou na minha alma, porque esse versículo diz literalmente que Cristo resgatou você de qualquer maldição, incluindo maldição emocional, espiritual, familiar e financeira. O que isso significa? Significa que aquilo que governava sua família não governa mais você. Significa que aquilo que te prendia pela história não tem autoridade sobre o seu futuro. Significa que aquilo que parecia inevitável perdeu o direito de agir em você. Mas existe uma coisa que ninguém te explica. A maldição é quebrada no espírito, mas muitas vezes continua ativa na mente. E é por isso que você se converte, ama a Deus, ora, lê a Bíblia, mas continua repetindo ciclos, porque espiritualmente a corrente caiu, mas emocionalmente você ainda carrega os hábitos, os medos, as crenças, a forma de pensar que sua família sempre carregou. E é isso que hoje eu quero que caia. Hoje eu quero te entregar uma verdade que mudou minha vida. Transformação financeira não começa no bolso, começa no coração. E quando eu permiti que a palavra curasse meu coração, minha vida financeira começou a respirar. Não de um dia para o outro, mas com clareza, com paz, com direção, com sabedoria, com descanso, porque aqui está a verdade que liberta. Maldição financeira não é um demônio, é um padrão. E padrões são destruídos por verdade, não por força. Quando eu percebi isso, Gálatas 3:13 ficou gigante na minha alma. Eu comecei a entender que Cristo não pagou apenas pela minha salvação eterna, mas pela minha liberdade hoje, pela minha liberdade emocional, pela minha liberdade familiar, pela minha liberdade financeira.
E quando essa verdade entrou, medos começaram a sair, culpas começaram a deter, vergonhas começaram a perder força. Eu comecei a parar de me ver como alguém amaldiçoado e comecei a me enxergar como alguém liberto. E agora eu quero te mostrar como isso se aplica de forma simples, prática e profunda. Exatamente do jeito do Fé Sem Palco, a maldição termina quando a consciência desperta, quando o coração entende, quando a mente renova, quando a mentira perde espaço, quando você olha para dentro e diz: eu não preciso repetir o que minha família viveu, eu não sou refém da história que me entregaram, eu sou fruto da graça, não da genealogia. Cristo é meu recomeço. E agora eu quero te entregar o momento mais importante deste vídeo. O versículo que anula a maldição, Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição, não diz vai resgatar, não diz talvez resgate, não diz se você fizer tudo certo, diz resgatou, passado, consumado, encerrado. A pergunta é, como viver isso? Como trazer essa verdade para a prática? É exatamente aqui que entram os 5 passos. Os passos que mudaram meu coração e que eu quero que mudem o seu. 5 passos para quebrar o ciclo financeiro familiar. Antes de dormir, no meio ciclo, diga em voz baixa o que você viu na sua família e não quer repetir. Dívidas, falta constante, medo, descontrole, escassez, dá nome, tira poder. Tu renuncie emocionalmente. Diga, em Cristo, isso termina em mim. A renúncia é a porta de saída. 3. Declare Gálatas 3:13. Leia devagar. Deixe essa verdade substituir o que sua família te ensinou. 4. Agradeça pela nova história, mesmo antes de ver mudanças por fora. Gratidão antecipa a libertação. 5. Entregue o próximo passo ao Senhor. Ore assim: Deus, me mostra onde começar. E Ele vai mostrar, sempre mostra. Faça isso por 7 dias. Faça por 30. Faça até sentir que algo dentro de você finalmente soltou. Porque quando o coração quebra o ciclo, a vida quebra junto. E agora, antes de você sair deste vídeo, eu quero que você faça uma coisa simples, mas poderosa. Escreva nos comentários: em mim, o ciclo termina. Você não tem ideia de quem vai ser curado lendo isso. Se essa palavra abriu algo dentro de você, deixa um like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar gente que está sofrendo em silêncio. E se você quiser caminhar mais fundo em mensagens assim, se inscreve aqui no canal. Aqui é Fé Sem Palco, fé sem máscaras, fé que cura, fé que liberta, fé que constrói uma nova história, que Deus quebre todo ciclo na sua vida. Que Ele te dê descanso onde antes havia medo e que Ele te conduza a uma nova fase, a fase da liberdade. Nos vemos no próximo vídeo.